Olá a todos, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Graziela, estamos aqui para mais uma leitura intuitiva. É uma leitura, gente, estendida, como eu sempre digo, porque eu leio um pouco mais, fico um pouco mais tempo com vocês e, portanto, leio um pouco mais de cartas também, né? Tiro umas cartinhas a mais e é importante observar que as leituras são coletivas, tá? Então, pega o que ressoar com o teu momento só. Às vezes a gente tem uma necessidade de encaixar coisas e isso não dá, né, gente? Às vezes tu vai ver essa mensagem que não é para ti, ou às vezes vai encaixar tudo, vai conectar tudo e às vezes nada, ou só uma parte, enfim, tá? Então, utilizarei, melhor dizendo, estou embaralhando o mini cigano, tá? Vamos fazer, já fiz as shorts com ele e vamos agora com a estendida também. Então, eu tirarei 3 cartinhas, tá? Que é o usual que eu faço. E aí, se precisa, eu complemento aqui com mais cartas, tá? Então, vamos ver a leitura de hoje. É o seguinte. Aham. Tá, e aqui. Certo? Então, aqui, ó, se vê claramente que é uma leitura amorosa, tá? Então, podes observar aqui, pelas cartas, que é a carta da aliança e a carta do cigano, ou do cavalheiro. Então, essas cartas denotam o seguinte: um romance, um relacionamento, um pedido de, né, uma oferta, uma mensagem que chega com o foco central aqui, ó, que é esse pedido. Então, talvez agora, final de ano, né, as pessoas se conectarão mais com isso. Por quê? Porque daí as emoções estão mais afloradas, etc, tá? E aí, o que acontece? Acontece que as pessoas conseguem abrir seus corações, só isso, tá, gente? Isso parece um clichê, mas no momento que a gente vive hoje em dia, eu percebo que isso está sendo mais banalizado. É muito fácil dizer te amo para alguém e no outro dia não amo mais. Por quê? Porque isso é dito de boca para fora. Às vezes as intenções não são essas, às vezes o sentimento não é este, tá? Então é uma coisa meio que. Eu estou conversando com vocês e estou embaralhando um pouco mais as cartas, tá? Mas o que eu dizia, às vezes é uma questão que as pessoas estão muito superficiais, tá? Acho que não existe outra palavra melhor para definir isso. São amores descartáveis, tá? Situações descartáveis, pessoas descartáveis. Mas não é que isso é assim, mas as pessoas fazem isso, fazem a ser assim, tá? Então, nesta leitura, eu percebo isso, que é uma oferta, mas aí tu tens que conectar com o teu coração, se isso for para ti, para ver se isso de fato é real ou é uma ilusão, é um descartável. Eu estou embaralhando as cartas justamente para ver se isso nos dá uma clarificação ainda, mais cartas, para ver uma possível situação melhor, né? Para ver se isso de fato é ou não, né? Tá. Olha, eu vejo aqui o seguinte, que sim, é real, mas que é necessário da tua parte
fazer, como eu disse antes, uma checagem. Primeiro, se isso de fato conecta contigo, mesmo, real, oficial. Por quê? Porque sim, é uma proposta, uma oferta amorosa que tu faça a alguém ou alguém a ti, mas acredito que é de alguém para ti. Mas aqui, veja bem o seguinte: na vida dessa pessoa houve esta torre, esta ruptura. Então a pessoa se deu conta, talvez vocês já tiveram uma prévia antes de um possível namoro, ou até talvez foram namorados, mas é que não creio muito. Acho que foi talvez uma tentativa inicial que não deu certo, ficou pouco tempo, sabe? Ou não chega a ser esse, sabe? Só aquele, tipo um romance que não rolou, tá? Tô trazendo bem para a nossa realidade. Ou então não chegou a se dar, ficou só como é que eu vou dizer? Num, sabe, num bem querer, mas que não fluiu naquele momento. Então, essa pessoa passou por essa torre, ela se deu conta de que ela sempre te quis na vida dela, mas que, como eu disse antes, pode inverter os papéis, tá? Mas que aqui precisa ser feito um aprofundamento disso, tá? Talvez vocês se conhecerem um pouco mais para ver se a energia é compatível, o que vocês almejam é parecido, tá? Porque às vezes depois vão ver que não fecha, né? Não é o que era para ser, o que um pensava que fosse, os dois, cada um. Sabe, a gente vai com muita expectativa às vezes nos relacionamentos, e daí depois não era bem aquilo, né? Mas enfim, isso quer dizer isso. E com essa âncora reforçando isso, que precisa ter esse direcionamento e fixar então essa, como é que eu vou dizer, fixar esses sentimentos, fixar esse bem-querer que um tem pelo outro, ou não fixar, né? Mas aqui com a carta da âncora diz que sim, que é uma fixação que precisa ser feita depois, né? Então, primeiro vocês vejam, se conectou, fixa este ponto, tá? Fixa este relacionamento, certo? Então, vamos ver ainda. Eu quero tirar mais uma carta, porque essa carta da âncora me fala de fixar, mas o outro me fala de, com a carta do livro ali, me fala de estudar mais. Então, eu quero uma clarificação da âncora ali, ainda. Aqui, ó. Tá, entendi agora. Então, é o que? Veio a carta do chicote. Então, é o seguinte, é fixar colocar energia mesmo, tá? Fixar no sentido de colocar energia nesse namoro, colocar energia nessa união, tá? Não é uma coisa que vai vir pronta. Então, ambas as partes precisam estudar isso e se trabalhar em relação a isso, tá? Precisam abrir um pouco mais a mente, talvez cada uma das partes vem com uma energia, e obviamente que sim, né? Mas assim, com às vezes detalhes que a outra não esperava, e então a outra parte, né? E aí precisa fazer essa integração. Talvez, vou dar exemplo, tá? Para ficar mais fácil, não ficar tão abstrato. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez essa pessoa estuda economia ou trabalha com coisas da parte de economia, ou economia doméstica, ou criptomoedas, tá? Tô falando geral aqui. E tu não entendas nada disso, não sabe nada, nem ideia
do que se trata. Sabe que existe, mas não sabe nada disso. Então, precisa também, a longo prazo, se empenhar um pouco de ter um interesse, sim, pelo menos de forma superficial, para entender do que se trata, para também ter assunto com a pessoa e vice-versa, né? A pessoa vai entrar no teu universo, também vai. Não é uma obrigatoriedade, mas é para a coisa fluir melhor, sabe? Não quer necessariamente dizer que tu precisa ser um expert nisso, quer dizer que nem eu disse antes, uma interação maior. Então, deixa eu ver um pouco sobre esse conteúdo também, para ter o que conversar até, ou para pelo menos saber com que a pessoa, do que ela gosta, com que ela trabalha, né? Isso é mínimo, né? Então, é isso que quer dizer essa energia aqui, esse vigor do chicote e, consequentemente, a fixação da âncora, né? Então, eu vou encerrar a leitura por aqui. Deixa eu ver ainda com que signos aqui são predominantes nessa leitura. Eu sei que o pessoal gosta. Eu sempre pego 2 signos, tá? Ainda mais essa que fala mais, uma questão mais, assim, amorosa, digamos. Então, vamos ver aqui, mais romântica, né? Vamos ver aqui 2 signos. Aqui, ó, Virgem, tá? Virgem. E qual é o outro? Câncer. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó. Virgem e Câncer. Então, isso pode ser lua, solar ou ascendente de alguém, tá? Normalmente trabalho mais com essas energias, lua, sol ou ascendente das pessoas envolvidas aqui, certo? Então, encerramos por aqui. Eu espero que tenham gostado da leitura e deixa teu like se gostar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E pode comentar também se isso ressoou contigo ou não, certo? Então, nos vemos a próxima. Tchau, tchau.